A história clínica de Ana O revela um quadro inicial de saúde física e mental estável até os 21 anos, quando surgem os primeiros sinais de adoecimento. Proveniente de um histórico familiar com incidência de psicoses em parentes distantes, vivia, no entanto, em um núcleo imediato considerado normal. Sua inteligência marcante, acompanhada por uma impressionante rapidez de aprendizado, indicava elevado potencial cognitivo. Apesar disso, encontrava-se privada de estímulos intelectuais desde o fim da formação escolar. Apresentava qualidades psíquicas notáveis, como forte senso crítico, resistência à sugestão e sólida força de vontade, características que delineavam uma personalidade vigorosa. Essa disposição incluía certo grau de teimosia, suavizada apenas por sua empatia e solidariedade, traço que se manteve presente mesmo durante os episódios patológicos. Sua dedicação a tarefas de cuidado aos necessitados revelava uma forma de sublimação do sofrimento psíquico emergente. Tais atitudes evidenciam o papel estruturante do altruísmo em sua organização subjetiva. Mesmo saudável, já manifestava uma tendência ao devaneio sistemático, fenômeno que se intensificava frente à monotonia familiar e à rigidez moral do ambiente doméstico. Descrevia essas fantasias como um teatro particular, onde encenava histórias enquanto realizava tarefas cotidianas. Esse mundo imaginário, embora controlado, pode ser compreendido como precursora das formações sintomáticas. Tal atividade mental revela a utilização do imaginário como forma de compensar frustrações existenciais. O adoecimento percorreu 4 fases distintas, começando por um período de incubação latente. Essa fase precoce foi acessível ao clínico devido às particularidades da paciente, algo raro em casos semelhantes. Posteriormente, instalarão-se manifestações psicóticas com comprometimentos motores e sensoriais graves. A intensidade e complexidade dos sintomas físicos indicam forte conversão de conteúdos psíquicos reprimidos. Esse estágio coincidiu com o agravamento da condição do pai, figura de profundo apego. O trauma da perda paterna, ocorrido em abril de 1881, parece ter funcionado como catalisador da deterioração clínica. Até então, Ana desempenhava a exaustiva função de cuidadora, ignorando os sinais crescentes de esgotamento. Sua retirada forçada dos cuidados ao pai, motivada por sintomas físicos como tosse nervosa, marcou o início da decadência de sua autonomia. Os episódios de intensa excitação e sonolência vespertina sinalizavam uma transição para estados alterados de consciência. Progressivamente, sintomas motores e visuais agravaram-se, resultando em contraturas, paresias e distúrbios oculares. Os médicos da época interpretaram equivocadamente tais manifestações como de origem exclusivamente neurológica. No entanto, a associação com acontecimentos emocionais relevantes permite pensar em etiologia psíquica profunda. A natureza sucessiva e multifacetada das queixas reforça a hipótese de um distúrbio conversivo de base histérica. A instalação do estrabismo, os episódios de diplopia e a alteração da percepção espacial demonstram comprometimento da integração sensório-motora. Essa desorganização corporal reflete, simbolicamente, a cisão interna vivida pela paciente. A falência da linguagem verbal para nomear conflitos psíquicos intensos parece encontrar vazão em expressões somáticas. Os sintomas convertem a dor psíquica em manifestações físicas inusitadas, mas sistematicamente articuladas. O caso de Ana O inaugura uma compreensão inovadora do adoecimento neurótico ao evidenciar o papel dos afetos recalcados. O acompanhamento clínico minucioso permitiu mapear a gênese e a evolução dos sintomas ao longo de 2 anos. Seu percurso torna-se emblemático da emergência do inconsciente como instância ativa na constituição do sintoma. A abordagem terapêutica construída a partir dessa experiência moldaria os fundamentos da psicanálise nascente. As manifestações motoras iniciaram-se por uma contratura no braço direito, com extensão completa, adução e rotação interna. Logo após, os mesmos sinais surgiram na perna esquerda e, por fim, no braço do mesmo lado, cujos dedos mantiveram leve mobilidade. A rigidez não se instalou plenamente no ombro, mas a contratura foi mais intensa nos músculos do braço. A anestesia destacou-se na região dos cotovelos, identificada apenas após maior colaboração da paciente.
Durante os primeiros momentos, o exame sensitivo era dificultado por resistência emocional provocada por angústia intensa. Durante esse período, observou-se a coexistência de dois estados psíquicos alternantes e contrastantes. Num deles, havia contato com a realidade, embora sob um manto de tristeza e ansiedade. No outro, ocorriam alucinações e comportamentos impulsivos, dentro das limitações impostas pela imobilidade parcial. Em situações específicas, como alterações no ambiente durante o outro estado, relatava perda de tempo e falhas na continuidade do pensamento. A tentativa de negar essas experiências por parte dos cuidadores agravava sua confusão e desconfiança. Mesmo antes da instalação do quadro motor mais grave, ocorriam interrupções súbitas no discurso, com repetições seguidas de retomada do tema. Essas ausências aumentaram gradualmente até culminarem em períodos prolongados de alteração de consciência. Durante a fase mais crítica, sua lucidez era restrita a curtos intervalos diários. Mesmo nesses momentos, estados de humor variavam rapidamente, entre euforia fugaz e angústia paralisante, frequentemente acompanhada de oposição ao tratamento e imagens aterrorizantes. Entre as visões mais marcantes, destacavam-se figuras de cobras negras, que substituíam visualmente seus cabelos e adornos. Apesar disso, ela verbalizava a tentativa de distinguir a alucinação da realidade, reconhecendo que eram apenas objetos comuns. Quando lúcida, descrevia estados mentais de escuridão, sensação de divisão psíquica e incapacidade de pensar ou perceber o ambiente. Tais elementos indicavam uma cisão subjetiva entre um eu considerado real e outro percebido como hostil. As tardes traziam consigo um estado de sonolência profunda que persistia até o anoitecer. Ao despertar, surgia uma fala repetitiva e impessoal, marcada pela palavra atormentando. Essa alteração linguística progrediu paralelamente à intensificação das contraturas, comprometendo gradualmente a formulação sintática e gramatical. O vocabulário reduziu-se a infinitivos mal formados, extraídos de múltiplos idiomas, até tornar a comunicação quase incompreensível. A escrita seguiu o mesmo padrão de deterioração até ser impedida fisicamente. Durante certo período, a paciente permaneceu muda, mesmo diante de grandes esforços para se expressar. A origem emocional desse mutismo foi identificada em um conteúdo reprimido, cuja revelação desencadeou imediata a liberação da fala e das funções expressivas. Esse episódio esclareceu o componente psíquico envolvido na sintomatologia observada. Após essa liberação verbal, iniciou-se uma recuperação parcial das funções motoras do lado esquerdo do corpo. A capacidade de articular palavras foi restaurada, mas com uma peculiaridade. A paciente passou a se comunicar exclusivamente em inglês, sem consciência disso. Dialogava com profissionais que não compreendiam o idioma, o que gerava incompreensão mútua. Apesar disso, seguia entendendo perfeitamente o alemão falado por terceiros. Durante estados de ansiedade elevada, sua linguagem se tornava confusa, incorporando elementos de diferentes línguas. Quando em melhores condições, podia falar fluentemente francês e italiano. Entre esses episódios, estabelecia-se completa amnésia. Foi também nesse período que seu estrabismo reduziu-se consideravelmente, limitando-se a episódios de agitação. Finalmente, após longa imobilidade, ela conseguiu sustentar a cabeça e levantar-se do leito. As manifestações motoras iniciaram-se por uma contratura no braço direito, com extensão completa, adução e rotação interna. Logo após, os mesmos sinais surgiram na perna esquerda e, por fim, no braço do mesmo lado, cujos dedos mantiveram leve mobilidade. A rigidez não se instalou plenamente no ombro, mas a contratura foi mais intensa nos músculos do braço. A anestesia destacou-se na região dos cotovelos, identificada apenas após maior colaboração da paciente. Durante os primeiros momentos, o exame sensitivo era dificultado por resistência emocional provocada por angústia intensa. Durante esse período, observou-se a coexistência de dois estados psíquicos alternantes e contrastantes. Num deles, havia contato com a realidade, embora sob um manto de tristeza e ansiedade. No outro, ocorriam alucinações e comportamentos impulsivos, dentro das limitações impostas pela imobilidade parcial. Em situações específicas,
como alterações no ambiente durante o outro estado, relatava perda de tempo e falhas na continuidade do pensamento. A tentativa de negar essas experiências por parte dos cuidadores agravava sua confusão e desconfiança. Mesmo antes da instalação do quadro motor mais grave, ocorriam interrupções súbitas no discurso, com repetições seguidas de retomada do tema. Essas ausências aumentaram gradualmente até culminarem em períodos prolongados de alteração de consciência. Durante a fase mais crítica, sua lucidez era restrita a curtos intervalos diários. Mesmo nesses momentos, estados de humor variavam rapidamente, entre euforia fugaz e angústia paralisante, frequentemente acompanhada de oposição ao tratamento e imagens aterrorizantes. Entre as visões mais marcantes, destacavam-se figuras de cobras negras, que substituíam visualmente seus cabelos e adornos. Apesar disso, ela verbalizava a tentativa de distinguir a alucinação da realidade, reconhecendo que eram apenas objetos comuns. Quando lúcida, descrevia estados mentais de escuridão, sensação de divisão psíquica e incapacidade de pensar ou perceber o ambiente. Tais elementos indicavam uma cisão subjetiva entre um eu considerado real e outro percebido como hostil. As tardes traziam consigo um estado de sonolência profunda que persistia até o anoitecer. Ao despertar, surgia uma fala repetitiva e impessoal, marcada pela palavra atormentando. Essa alteração linguística progrediu paralelamente à intensificação das contraturas, comprometendo gradualmente a formulação sintática e gramatical. O vocabulário reduziu-se a infinitivos mal formados, extraídos de múltiplos idiomas, até tornar a comunicação quase incompreensível. A escrita seguiu o mesmo padrão de deterioração até ser impedida fisicamente. Durante certo período, a paciente permaneceu muda, mesmo diante de grandes esforços para se expressar. A origem emocional desse mutismo foi identificada em um conteúdo reprimido, cuja revelação desencadeou imediata a liberação da fala e das funções expressivas. Esse episódio esclareceu o componente psíquico envolvido na sintomatologia observada. Após essa liberação verbal, iniciou-se uma recuperação parcial das funções motoras do lado esquerdo do corpo. A capacidade de articular palavras foi restaurada, mas com uma peculiaridade. A paciente passou a se comunicar exclusivamente em inglês, sem consciência disso. Dialogava com profissionais que não compreendiam o idioma, o que gerava incompreensão mútua. Apesar disso, seguia entendendo perfeitamente o alemão falado por terceiros. Durante estados de ansiedade elevada, sua linguagem se tornava confusa, incorporando elementos de diferentes línguas. Quando em melhores condições, podia falar fluentemente francês e italiano. Entre esses episódios, estabelecia-se completa amnésia. Foi também nesse período que seu estrabismo reduziu-se consideravelmente, limitando-se a episódios de agitação. Finalmente, após longa imobilidade, ela conseguiu sustentar a cabeça e levantar-se do leito. O relato revela que a paciente experimentava um conflito emocional profundo em torno da ameaça, não verbalizada de mudança de ambiente. O medo antecipado provocava intensa angústia, que se dissolvia parcialmente após a concretização do temor. Mesmo diante de consequências agudas como privação de sono, recusa alimentar e episódios autoagressivos, sua condição apresentou sinais de amenização logo após o impacto inicial. Um comportamento recorrente surgia todas as tardes, um estado de sonolência seguido por sono profundo ao anoitecer. Essa dinâmica parecia repetir o padrão adquirido enquanto cuidava de um ente próximo, com vigília noturna e descanso vespertino. O hábito persistiu mesmo após o sono ceder lugar a um estado hipnótico. Durante esse momento, ela murmurava palavras que serviam de gatilho para a emergência de cenas internas. Ao escutar essas frases, um observador presente podia repeti-las e, então, a paciente começava a narrar cenas com conteúdo simbólico denso. As histórias inicialmente surgiam em linguagem desorganizada, mas rapidamente evoluíam para um discurso coerente. A narração produzia um efeito de liberação emocional visível, pois após contar os episódios, ela despertava em estado de maior tranquilidade. Essas narrativas, geralmente tristes e elaboradas, exibiam forte conteúdo afetivo e criativo. Muitas seguiam modelos literários específicos,
e a figura de uma jovem à beira do leito de um enfermo aparecia como imagem central recorrente. Outras histórias abordavam temas distintos, mas todas pareciam servir à função de escoamento psíquico de representações reprimidas. Com o agravamento do quadro clínico, especialmente após a interrupção do estado de sonambulismo, as narrativas perderam o caráter poético. Em seu lugar, instalaram-se alucinações intensamente assustadoras, que mantinham alguma continuidade com os temas e imagens que já apareciam em seu comportamento durante o dia. A verbalização dessas imagens, apesar de dolorosa, permitia uma reorganização momentânea da vida mental. No contexto do tratamento, a regularidade dos relatos era crucial. Durante um período em que a paciente esteve no campo e não podia ser visitada diariamente, observou-se uma alternância previsível em seu humor e disposição. Após a descarga simbólica durante a hipnose, seguia-se um dia de estabilidade e outro de irritabilidade crescente, culminando em resistência e retraimento no terceiro dia. A recusa em narrar ocorria sempre que o intervalo entre as sessões era prolongado. Mesmo em transe, o bloqueio discursivo se mantinha até que uma estratégia fosse empregada para desbloquear sua comunicação. Essa resistência revelava o conflito entre o alívio promovido pela verbalização e o temor de perder a força defensiva representada pelos sintomas. Esse processo de elaboração noturna foi nomeado de modo significativo pela própria paciente. Ela se referia ao método terapêutico como uma cura pela fala e, com ironia, como uma limpeza de chaminé. Ao expressar suas imagens interiores, ela obtinha alívio psíquico, mas também reconhecia que, ao fazê-lo, perdia aquilo que considerava ser sua energia vital, marcando a ambivalência constitutiva do tratamento. O uso do cloral tornou-se necessário nos momentos em que a paciente não obtinha alívio por meio da expressão verbal. Apesar das tentativas anteriores com o narcótico, a dosagem precisou ser elevada, produzindo um estado de intoxicação de longa duração. A presença constante do observador parecia suavizar os efeitos, enquanto a ausência favorecia estados de excitação ansiosa. Ainda que não houvesse impacto sobre as contraturas, o recurso ao fármaco revelou-se inevitável quando o sofrimento noturno se tornava insuportável. Mesmo com a ausência do sonambulismo como manifestação constante, a alternância entre estados de consciência persistia como traço dominante. Em episódios alucinatórios abruptos, a paciente interrompia atividades cotidianas, agindo de forma dissociada da realidade. Após essas crises, retornava às falas anteriores como se não houvesse intervalo. As experiências relatadas nesses episódios vinham à tona apenas durante o estado hipnótico noturno. Houve progressos clínicos em diferentes esferas. A alimentação tornou-se mais regular, excetuando-se o pão, que provocava reações de repulsa. Observou-se também uma notável diminuição da paralisia espástica em um dos membros inferiores. O contato com o médico visitante e o vínculo afetivo com o cão proporcionaram-lhe conforto. Em situações específicas, demonstrava força em comum, como ao intervir para salvar um animal ferido, ou ao envolver-se em cuidados com pessoas enfermas. A ausência prolongada do interlocutor habitual teve impacto significativo sobre sua condição. Durante esse intervalo, a paciente recusou-se a confiar suas vivências a qualquer outra pessoa. Quando foi reencontrada, apresentava um estado moral visivelmente deteriorado, marcado por inércia e agressividade. As narrativas haviam perdido sua carga poética original, passando a refletir apenas eventos recentes, revestidos de simbolismos repetitivos e empobrecidos em imaginação criativa. A retomada da prática de escuta hipnótica noturna resultou em um efeito imediato de alívio. A paciente voltava a descrever uma sequência de 3 a 5 histórias por noite, esvaziando o conteúdo acumulado durante o período de interrupção. O humor oscilava em função direta da distância temporal em relação à última narrativa. Tal regularidade permitia prever sua disposição comportamental conforme o número de dias desde a última sessão verbal. Cada representação simbólica ou fato absorvido pela instância patológica do psiquismo mantinha seu potencial excitante até ser expressado. Após a verbalização, perdia completamente seu efeito estimulante. Esse ciclo revelou a eficácia do método hipnótico como dispositivo de descarga.
A persistência de conteúdos não ditos implicava a manutenção do estado de agitação emocional e desorganização psíquica. Durante sua nova estadia em Viena, ainda que alojada em outro ambiente, a paciente parecia mais estável. O número de experiências transformadas em estímulos patológicos havia diminuído, e esperava-se uma recuperação gradual. A expectativa baseava-se na suposição de que a continuidade da expressão verbal impediria o acúmulo de novos conteúdos nocivos. No entanto, tal projeção foi frustrada. Ao final do ano, observou-se uma recaída acentuada. A paciente voltou a apresentar estados de excitação e retraimento, mesmo quando não se identificavam causas evidentes. Na época do Natal, a repetição de imagens elaboradas no ano anterior revelou a persistência de conteúdos traumáticos não elaborados. A liberação completa dessas séries imaginativas proporcionou-lhe um alívio notável, restabelecendo, temporariamente, certo equilíbrio psíquico. Um ano havia se passado desde o afastamento definitivo em relação ao pai, marco a partir do qual o quadro clínico assumiu uma organização singular. As alternâncias de consciência tornaram-se previsíveis, com o estado secundário dominando progressivamente o curso do dia até o entardecer. A distinção entre os dois momentos psíquicos agora envolvia não apenas o conteúdo doentio do segundo estado, mas também a vivência temporal dissociada. No período de ausência, todo o presente era recalcado, e só o luto pela figura paterna parecia manter-se em alguma forma de registro consciente. Essa cisão psíquica alcançava um nível concreto na espacialização alucinatória, como demonstrado pelas confusões com o ambiente doméstico. O fenômeno de revivescência podia ser desencadeado por estímulos sensoriais mínimos, como a visão de uma laranja, transportando a paciente a momentos específicos do ano anterior. A cronologia da regressão era tão precisa que os eventos de 1881 eram revividos com correspondência dia a dia. Tais reconstruções eram confirmadas por relatos hipnóticos e registros maternos, evidenciando a solidez das experiências psíquicas na condition secundi. Notava-se, nesse contexto, uma permeabilidade entre os dois estados, onde resíduos do segundo afetavam sutilmente o primeiro. Certas reações afetivas ou distorções perceptivas no cotidiano eram esclarecidas apenas à noite, no conteúdo hipnótico vinculado ao ano anterior. A relação entre presente e passado assumia, assim, um caráter de contaminação mútua, com os efeitos emergindo antes da recordação consciente. Os relatos permitiam compreender como as memórias reprimidas já influenciavam a conduta no estado aparentemente normal. Esse acúmulo de material imaginário e reminiscente exigia um escoamento diário, o que sobrecarregava os momentos de hipnose. A rememoração dos conteúdos contemporâneos somava-se à liberação dos fatos reprimidos de 1881. Ainda havia um terceiro grupo de experiências a serem integradas: os eventos incubadores do distúrbio, ocorridos meses antes da eclosão sintomática. Esses eventos, embora anteriores ao adoecimento formal, mostravam-se determinantes para o surgimento dos quadros histéricos. O valor terapêutico da enunciação desses episódios tornou-se claro após uma ocorrência pontual. Durante semanas, a paciente sofrerá de sede extrema e inexplicável aversão à água, recusando-a como se fosse algo repulsivo. O bloqueio ocorria nos momentos em que tentava beber, e parecia inacessível à razão. Na hipnose, emergiu uma cena antiga envolvendo repulsa diante de um animal bebendo no mesmo copo, experiência que fora silenciada por educação. Após relatar o fato com intensidade emocional, a aversão desapareceu subitamente. Casos semelhantes demonstraram a eficácia da expressão verbal como via de dissolução dos sintomas. Algumas aversões persistentes e manifestações estranhas foram igualmente eliminadas após a recuperação do evento desencadeador. A resolução dos sintomas estava vinculada à atualização consciente das experiências que os fundaram. Ao acessar o afeto ligado ao trauma, o corpo deixava de reproduzir o sintoma como substituto da lembrança inexpressa. Essa descoberta permitiu desenvolver uma técnica terapêutica rigorosa e sistemática, baseada na regressão cronológica dos sintomas. Cada manifestação era tratada isoladamente, com a reconstrução de todas as situações em que surgira, até alcançar o fato originário. Ao se dar voz ao conteúdo recalcado e reprimido, ocorria o desaparecimento definitivo do quadro.
A intervenção não visava a supressão direta dos sintomas, mas a reintegração simbólica de suas causas inconscientes. A melhora expressiva ocorrida após a eliminação de um sintoma crônico foi um marco decisivo. A contratura da perna direita, embora já reduzida, desapareceu com o relato da situação psíquica inaugural que a motivara. Com isso, confirmou-se a hipótese de que os sintomas histéricos mantinham-se por força de representações inconscientes não simbolizadas. Ao converter o trauma em palavra, a mente deixava de expressá-lo em linguagem corporal.